Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é um vídeo interessante. Como é um vídeo interessante, pergunta interessante. Quem é o coração da indústria eletrônica? Esse coração está na forma figurativa, né? Quem que é o coração, né? Aquele que dá o ritmo, a frequência, aquela pecinha da eletrônica que dá a frequência, o ritmo do transistor? Não. O transistor é o cérebro da eletrônica, é o cérebro da computação, né? Ele que é tipo um circuito. Ele deixa passar tensão, por exemplo, 5 volts, é o 1. Quando ele não deixa passar tensão, é o 0. Mas essa frequência 01, 01, 01, quem que dá o ritmo dessa frequência? Não é o transistor, é uma peça fundamental, importante, tanto da eletrônica, tanto das telecomunicações em geral. E não é muito bem falada, né? Todo mundo sabe que ela o pessoal da eletrônica sabe que ela é importante, mas todo mundo joga tudo no transistor, que o transistor é o rei da cocada, né? E não é bem assim. Ó, aqui tá, vendo aqui na minha mão, aqui ó, tem uma peça aqui ó, é essa aqui, esse aqui é o coração da eletrônica e das telecomunicações, cristal de quartzo. Aí você vai falar, puxa vida, cristal de quartzo? É, o cristal de quartzo. Ele tem uma propriedade chamada efeito piezoelétrico, né? Ele, através de pressões mecânicas, você consegue produzir impulsos elétricos. O inverso também. Se você injetar impulsos elétricos nele, ele vibra mecanicamente. Ele foi lá descoberto no fim do século XIX pelos irmãos Curie, Pierre Curie e Jacques Curie lá. Aí o Pierre Curie posteriormente casou com a Madame Curie. E esse efeito é fundamental, o cristal, né? Tá aqui o cristal de quartzo. Aí descobriram que se você cortar ele num certo ângulo, de um certo tamanho, ele vibra numa frequência característica desse tamanho, desse ângulo. Mas e aí, você vai falar, qual é a importância na eletrônica? Ó, na Segunda Guerra Mundial, tem um circuito RLC, né? Resistor, indutor, capacitor, são circuitos oscilantes. Quem é do tempo antigo lembra que o rádio, rádio analógico, para você sintonizar a estação, você tem um tipo de um capacitor variável lá que você via o ponteirinho andando, assim lá, 110 kHz lá, aí você vê lá, ele começa a chiar, depois você acerta o ponto e aí a voz do cara fica perfeita, você mexe um pouquinho para a direita, aí o rádio esquenta de novo, você muda um pouco. Então tem o circuito RLC antigo. Só que os cientistas da eletrônica descobriram que o cristal, ele oscila numa frequência, independente da temperatura, ele é estável e é bom. Aí os americanos, e é bom para comunicação, porque o rádio, o comunicador, você tem que estar numa frequência da emissão ou da recepção, né? Manter estável. E você não consegue. O RLC era muito ruim, o circuito que tinha lá na Segunda Guerra Mundial. E os caças norte-americanos, eles, como produziam muito caças na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles, como descobriram que o cristal oscilador, ele tem uma frequência constante, mantém constante, e é excelente para comunicação, para comunicar com o piloto, com a base na Terra. Aí os americanos falaram, vamos construir cristal oscilador, cristal de quartzo, vamos abandonar o RLC, aquele negócio arcaico lá. É aí que entra o papel do Brasil. Muita gente não sabe, mas o Brasil detém, ó, Deus é brasileiro. Ele parece que quando no mundo ele escolheu o Brasil, ele falou, ó, 95% dos quartos, das reservas de quartos do mundo estão no Brasil. Você vê que maravilha? O Brasil já é abençoado por nióbio, né? Terras raras é a segunda reserva do mundo. E cristal, ninguém bate o Brasil, ninguém. Aí os americanos, de olho na Segunda Guerra Mundial, de olho no Brasil, o que eles fizeram? Trouxeram aqui, ó, geólogos, engenheiros, e em Minas Gerais e na Bahia,
O pessoal produzindo, eles compravam. Os americanos estão interessados na guerra. Quer ganhar a guerra, os americanos. Então, compravam... naquela época, Minas Gerais era bem pobre, né? Se hoje tem pobreza, imagina naquela época, então na década de 40. Então, eles carregavam com um burro, aqueles jumentos, aquelas carroças, enchia de cristal, de quartzo. Aí os americanos compravam, levavam para os Estados Unidos. Ou de navio, ou de avião, mais é navio, levava. E era transportado no carroça. É interessante, eu descobri isso aí assistindo um documentário do exército norte-americano sobre como construir oscilador de quartzo para comunicação, para caças de guerra. E quando eu vi lá no filme norte-americano, caixas, estava escrito assim, Brasil, quartzo. Falei, opa, tem coisa aí. E é do Brasil, e realmente. O Brasil exportava toneladas de caixas. Por quê? Os americanos faziam muito oscilador, né? Era uma indústria para fazer esse oscilador. Tem que achar o ângulo, polir, lavar, cortar. A natureza, ela é sutil, né? Ela é complicada, não é simples. Só cortar um pedacinho de quartzo, não é bem assim não. Tem um ângulo correto, tem a forma correta, tem que ver lá as propriedades dele para ver como é que estabiliza. Então tem um monte de análise. Aí muitos eram descartados e os que sobravam de alta qualidade. Então por isso que ia toneladas de caixa de cristal. Era uma indústria dos Estados Unidos para construir oscilador de cristal. Aí vieram os cristais aqui do Brasil. Nós brasileiros tivemos papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, fornecendo quartzo para os Estados Unidos. A Suécia fornecendo rolamentos, rolemã, né? Aquelas rolamentos, que era o país que mais produzia rolamento no mundo, fornecia tanto para a Alemanha como para os aliados. Então a Suécia ficou no meio, em cima do muro, né? Acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. O Brasil não, só para Deus, né? Entregava para os americanos. Aí, com o advento da computação, aí que veio o milagre mesmo. E eles abandonaram o circuito RLC, que dava aquela frequência, a frequência do clock do computador. 0100 tem uma frequência. Por isso que você vai lá, processador de tantos gigahertz, tantos megahertz. Então, tem uma frequência do clock. Quem dá essa frequência é o oscilador de quartzo. Isso ele é fundamental. Aí na década de 50, o que aconteceu? Estados Unidos, Alemanha, Japão mesmo, eles falaram assim, esse negócio de ficar pegando o quartzo do Brasil, não, vamos construir um quartzo sintético. E eles conseguiram. Então, os Estados Unidos, Alemanha, Japão e a Rússia também, a União Soviética na época, conseguiram construir quartzo sintético, que era mais preciso e melhor qualidade que o natural, que tinha aqui do Brasil. Então o Brasil exportava matéria-prima, lá eles lapidavam, né? Transformavam em cristal extremamente poderoso. E esses cristais foram evoluindo e acompanhando a computação, é o relógio. Enquanto o transistor é o cérebro, o cristal, o oscilador de quartzo, era o relógio que dava a frequência, a velocidade. Então a computação hoje em dia desenvolveu muito. Sem esse cristal de quartzo, estaríamos lá no circuito RLC, aquele rádio AM lá, com aquele ponteiro lá, hoje é coisa de museu. Mas eu lembro muito desse rádio AM, que eu ficava ajustando a sintonia, televisão também, você ficava ajustando, a televisão dava problema de sintonia, um pouco mais complicado, a televisão analógica. E esse quartzo, essa peça aqui, né? Como é que pode um cristal desse ser fundamental? E também tem a inteligência humana, né? Descobriu que ele tem que ter uma certa forma, tem um ângulo exato de cortar. E você só descobre o ângulo exato com raio-x, quer dizer, técnica para ver os alinhamentos, né? Dos átomos, a rede cristalina, raio-x, então é uma técnica especial. Não assim surgiu do nada, foi evoluindo. E a computação foi evoluindo com os transistores, né, ficando mais menores, né, como em chips, né, concentrado, e o clock ficando menor também, e com uma frequência mais alta.
É aí que você vê, ó, por isso que você vê, é núcleo de 3 Intel, 4,9 GHz, 12 núcleo. Quem que faz isso aí? Quem que mantém essa frequência constante? É um oscilador de quartos. E aí é que está a beleza, né, que eu penso, né? Então, nós temos duas figuras fundamentais. Eu vou até mostrar aqui na internet. Ó, esse aqui é oscilador de cristal, ó lá. Tem vários tipos, vários tamanhos. E ele é fundamental em relógio digital, transdutor, ultrassom, né? Ele gera ultrassom pelo cristal. Cristal, você põe uma frequência alta lá, de oscilação elétrica, gera um som, ultrassom. E ultrassom revolucionou a medicina, né? Pelo menos você consegue fazer um negócio que não agride, que nem um raio-x, né? Então tá aqui, ó, os osciladores, os tipos dele. Várias figuras de osciladores. Transistor, ó, tem transistor, né? Vários tipos de figuras desses dois gigantes. Então, se alguém perguntar para você quem são os dois gigantes da eletrônica, lógico que tem outras coisas, mas o coração, quem bate a frequência, né, o coração que mantém lá o ritmo cardíaco, é o oscilador de cristal. E quem que é o cérebro que faz o processamento, o raciocínio, os cálculos, é o transistor. Então tá aí, duas coisas importantes. E o Brasil, ele é coadjuvante nessa história, hein? Importante, hein? 95% das reservas de cristais do mundo estão aqui no Brasil. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço!